Oi, meu nome é André Anieri, sou advogado de imigração. Obrigado, Cédric, pelo convite, a palestra. Vamos falar um pouquinho hoje sobre algumas coisas relacionadas ao visto AB5, requisitos e detalhes importantes que devem ser acompanhados no processo. O visto AB5, né, vamos primeiro esclarecer o que significa EB5. Né? EB5 é Employment Based Visa, tá? Category 5, é categoria 5. É Employment Based por quê? Diferentemente dos outros vistos, ele tem a necessidade da geração de emprego. Não é diretamente o investidor que vai trabalhar, mas ele vai gerar os 10 empregos. Por isso, ele é Employment Based. Essa é a razão. Diferentemente dos outros, tá? Só uma explicação até para esclarecer que o investidor não necessita atuar no projeto, ele não trabalha para o projeto, tá? Ele é realmente o investidor somente, né? Essa dúvida tem sido bem recorrente e ele é somente o investidor. O investimento, na verdade, deve ser de $500 mil em um centro regional pré-aprovado pela USCIS. USCIS é o Departamento de Imigração dos Estados Unidos. Esse centro regional ele é pré-aprovado, né, como foi dito, e o investimento é feito num determinado projeto. Esse determinado projeto deve gerar 10 empregos diretos, indiretos ou induzidos. Vamos esclarecer aqui esse ponto agora, só retornando ao início, que o foco dessa nossa conversa é o EB5 através do centro regional. Tá? Nós não vamos conversar hoje sobre o EB5 através do investimento direto, que é uma outra modalidade, somente através do centro regional. Por isso, né, nós estamos falando da geração de 10 empregos diretos, indiretos e induzidos. Tá? O que seria esse diretos, indiretos e induzidos? Tá? O direto, exatamente, é o emprego direto que o empreendimento vai criar. Indiretos induzidos são aqueles que vêm através desse emprego, que você, como se fosse um terceirizado, como no Brasil, né, como a gente diria, como se fosse um terceirizado. Tem bastante discussão essa questão hoje em voga no Brasil. Ele é o terceirizado. Tá? Outros detalhes do investimento seria o risco. Às vezes eu tenho clientes ou pessoas que me entram em contato comigo e ouvem que realmente receberam contatos de centros regionais que ofereceram projetos onde o risco é zero, a garantia integral do investimento. Isso não é verdade, não acontece dessa forma, porque uma das características do visto EB5 é exatamente o risco. Tá? Logicamente, você minimiza bastante esse risco investindo em projetos que realmente que é aprovado pelo cliente, obviamente, que ele, né, sente confiança que realmente o projeto vai reaver, né, repassar para ele o valor investido durante esse tempo. Mas o risco é sempre latente. Eu não falei anteriormente, né, a gente mudou de slide aqui, mas eu não falei anteriormente da questão do Employment Target Area, que é uma coisa que normalmente eu passo um pouco direto, porque é mais técnica, e acho que não faz muita diferença, que tem que ser uma área rural, ou desemprego acima de 150% da média nacional, mas tem várias cidades grandes, por exemplo, Miami é um centro regional. Então, para eu explicar como Miami é um centro regional, eu vou ficar aqui mais meia hora para esclarecer esse detalhe, e acho que não vai fazer muita diferença para o investidor. Né? O investidor tem que saber exatamente que o centro regional ele é pré-aprovado pela imigração e projeto e querer investir nesse determinado projeto. Bom, características do visto EB5. A primeira obtenção do Green Card, obviamente, é o objetivo. Esse Green Card, primeiramente, ele é condicional, válido por 2 anos, e após passa a ser incondicional, por prazo indeterminado, ou seja, na verdade, 10 anos e renováveis. Mas, nesse inteirinho, você pode pedir cidadania americana se houver interesse. Mas ele não há mais de uma condição. O condicional, ele é, como foi dito, válido por 2 anos. Qual é a condição? A condição é realmente a geração dos 10 empregos mencionados acima.
diretos, indiretos ou induzidos. A partir do momento que a gente comprove que esses empregos foram gerados, isso aí realmente com o centro regional, com o projeto que a gente estaria investindo, a USCIS está sendo satisfeita quanto à geração do emprego, ela passa, o seu green card passa a ser incondicional. Tá? Duração do green card condicional, o I-526 é a primeira petição, né? Eu peço até desculpas aqui que eu coloquei 14 meses. Os 14 meses, na verdade, é o prazo para aprovação do I-526, tá? Mas o primeiro green card condicional tem a duração de 2 anos, tá? O I-526 é a primeira petição que a gente faz, que a gente envia para a imigração, e realmente, infelizmente, está tendo uma demora de uma média de 12 a 14 meses para realmente a avaliação e aprovação desse pedido. A condição para a remoção da condição, né? A criação dos 10 empregos, como foi mencionado, tá? E também a obtenção da cidadania americana após 5 anos da obtenção do green card, incluindo o condicional. Muita gente pergunta, mas eu tenho condicional, o condicional vale por 2 anos e isso conta para alguma coisa? Conta para tudo. Absolutamente para tudo, tá? Para questões tributárias, questões de Social Security, conta exatamente para tudo, até questões relacionadas a student loan, que é o crédito estudantil, tudo, tá? Absolutamente tudo está incluído nesses 2 anos. A partir do momento que você obteve o seu green card, você foi aprovado, você está com ele na mão, ele está sendo válido da mesma forma que o condicional. A única diferença do condicional e condicional é exatamente a validade, que é 2 anos e a condição, que é a comprovação dos 10 empregos, tá? Mas de resto ele permanece igual, tá? Não tem nenhuma diferença, não. Bom, vamos lá. Seguindo, características do investimento. Vou falar brevemente a diferença entre modelo equity e loan. Os centros regionais, normalmente, eles optam por 2 tipos de modelos na hora do empreendimento, do investimento. O que eu quero dizer com isso? Vamos passar já para o item seguinte. Constitui-se uma pessoa jurídica, tá? Esse centro regional vai constituir uma pessoa jurídica, que normalmente eu chamo de grupo, nós chamamos de grupo, onde o investidor, né, vocês vão entrar, digamos, né, 20, 30, 40 investidores, seja lá, né, qual for a característica do grupo, e essa pessoa jurídica é constituída e, logicamente, o centro regional ele tem a determinação de controlar esse grupo e determinar, já isso é pré-determinado, na forma como ele vai repassar esse dinheiro, né, para o empreendedor. Veja bem, o investimento é nenhum empreendimento, né? Seja franquia, seja um hotel, seja o que for, é um empreendimento. Então, como é que isso é passado? Pode ser de uma forma de equity, ou seja, uma participação societária dentro do empreendedor. Né? Se você está falando, vou botar o exemplo aqui da franquia, né? Por exemplo, você tem aí uma participação dentro, acionária, né? ou cotista, né? Dentro dessa franquia. Ou loan, que é a título de empréstimo. Esse grupo, mencionado agora, empresta um valor determinado, ou valor total, para o empreendedor concluir o seu projeto. Mais ou menos, funciona mais ou menos dessa forma. Ambos têm vantagens e desvantagens. A questão do loan, do empréstimo, é normalmente visto de uma forma mais conservadora, né, com uma certa rentabilidade menor, normalmente, mas uma certa garantia, né, digamos assim, um pouco mais elevada. E o equity, ele é visto como um investimento um pouco mais arriscado, com uma característica um pouco mais agressiva, tá? E com capacidade, com possibilidade de retorno maior, mas também com maior risco, tá? Eu coloquei Constituição da Pessoa Jurídica, Grupo Administrado, quer dizer, e a última é rentabilidade anual de mercado. Normalmente, tá? O investidor está tendo mais ou menos uma média de 1% de retorno, até 2%, mas já também tive informação de centros regionais oferecendo um retorno de 3%, 4%,
5%. Já até vi um que está oferecendo 12%. Realmente eu acho, não é minha área, tá? Eu não vou, eu não sou broker, então eu não vou realmente opinar diretamente com relação a esse tipo de empreendimento, mas eu acho que todo cliente deve ficar atento ao investimento, ao retorno do capital um pouco elevado, porque normalmente não é a prática do mercado, tá? Então eu diria para ficar um pouco atento a essa questão. Comprovação da origem dos fundos. Essa parte é a parte que eu trabalho mais diretamente com clientes, né? E nós temos que demonstrar exatamente a origem dos fundos. Eu normalmente brinco que a demonstração dessa origem dos fundos vai até a casa da moeda. O cliente normalmente fala, não, eu tenho o imposto de renda que eu posso comprovar a minha origem dos fundos, de onde surgiu o meu dinheiro. Não é o suficiente, tá? Geralmente não é o suficiente. Nós precisamos realmente de até a origem, onde aquele dinheiro, lá na sua origem, mesmo que não seja a rentabilidade daquele dinheiro, mas a origem do dinheiro, tem entrado no patrimônio do cliente. Se for através de ações ou cotas de uma pessoa jurídica, por exemplo, nós temos que degredir isso até o momento onde realmente, quase, não necessariamente, dependendo do caso a caso, mas a pessoa jurídica foi constituída, ou então como demonstrar como houve esse acréscimo de capital e a retirada dos lucros. Da mesma forma, por exemplo, que ocorre numa doação. Né? Uma forma bem comum é a própria doação. Essa doação também ela deve ser observada não só a doação em si, mas a origem do dinheiro do doador. Tá? Então, o rastreamento do fundo é muito importante e, normalmente, o patrimônio líquido deve ser acima de $500 mil. Né? A imigração não se sente tão confortável quando a gente consegue comprovar só $500 mil. Porque há necessidade também de demonstrar que há uma possibilidade de sobrevivência razoável quando você chegar nos Estados Unidos com um green card. Então, é importante também essa demonstração de fundos de patrimônio com uma certa liquidez acima de $500 mil. Tá? Quando eu digo liquidez, tem números de clientes que têm patrimônios bem elevado, mas uma liquidez um pouco mais baixa. Tá? Bom, planejamento tributário. Essa parte é uma parte que todo cliente deve estar... todo cliente que esteja planejando fazer um EBC tem que realmente estar bem atento. Em alguns detalhes aqui que nós vamos fazer, falar bem rapidamente, por questões de tempo, é a questão da tributação nos Estados Unidos. Tá? O pagamento de tributos nos Estados Unidos ele é de uma forma, tem característica universal, tá? Sobre a renda. Okay? Então, qualquer lugar onde você aufira renda, essa renda é tributado, seja no Brasil, seja na China, aonde quer que seja, ela é tributada. No caso do Brasil e Estados Unidos, tá, não há um acordo bilateral, enfim, tratado, tá, para realmente haver uma distinção de tributação de um país e de outro. Mas há, sim, um acordo que é a compensação. Ou seja, o Brasil e os Estados Unidos têm um acordo que é o aceite da compensação. O que seria isso? Nos Estados Unidos nós temos uma coisa que a gente chama de Foreign Tax Credit, o que é um crédito na hora de você fazer a declaração de imposto de renda aqui que você tem com o que você já pagou de imposto em outro país. Então, tudo que você pagou no Brasil, por exemplo, de imposto, você deduz aqui. Né? Como se fosse realmente uma dedução, um crédito tributário, entre aspas, né? No sentido técnico, jurídico no Brasil, mas é como se fosse você tem esse crédito aqui, tá? Muito importante fazer todo o planejamento tributário antes da vinda definitiva para os Estados Unidos, e realmente há um bom tempo para isso, né? Como nós falamos anteriormente, só a aprovação do 526 demora aí 14 meses. Então, eu uso para aproveitar esse tempo, realmente usar para fazer um planejamento tributário, muitas vezes com o uso de holding familiar, ou dentre outras situações aqui nos Estados Unidos de trusts, enfim.
é muito importante conversar, nesse caso, com um especialista na área tributária, para realmente ter um planejamento tributário delineado consequentemente, evitar qualquer possibilidade de erro. Cada caso é um caso, tá? É muito difícil a gente realmente determinar como uma situação varia para outra. Então, isso realmente teria que ser uma conversa pessoal. Indo para frente, perguntas. Agora, antes das perguntas, antes de a gente abrir para as perguntas, eu também gostaria de colocar mais só duas questões aqui que eu acho importante, que é a questão dos beneficiários, tá? O investidor, ele